A vida depois da morte. Scott Rogo. Reexame da reencarnação. De todas as muitas concepções da vida após a morte que têm surgido desde tempos imemoriais, a reencarnação é talvez a mais perene. Muitas culturas primitivas aceitam a doutrina, que hoje é melhor especificada nos ensinamentos de várias doutrinas orientais. Por tradição, as pesquisas sobre a reencarnação têm sido conduzidas dentro do plano da sobrevivência em geral. A ideia de que cada pessoa humana possui uma alma que pode reaparecer na Terra graças a uma espécie de transmigração representa uma forma específica de sobrevivência depois da morte. O fato de ter O fato de ser tal processo uma lei universal ou de ocorrer pela vontade do morto não constitui realmente a questão fundamental. O que é importante é que a reencarnação acarreta a sobrevivência de nossa memória e personalidade além da morte física, ainda que em uma estrutura conceitualmente diferente daquela que estamos acostumados. A prova da reencarnação também implica diretamente um estado mais convencional de sobrevivência pessoal, pelo menos por um tempo limitado. Nos casos que resumiremos neste capítulo, passaram-se meses ou mesmo anos, muitas vezes, entre a morte da personalidade original e sua suposta reencarnação. Esse espaço de tempo prolongado certamente implica a ocorrência durante o hiato de alguma forma de sobrevivência pessoal. A reencarnação não é, portanto, uma doutrina intrinsecamente oposta à ideia de sobrevivência pessoal. Ao contrário, significa que tal estado de existência necessariamente a precede. A reencarnação é, portanto, uma parte intrínseca importante da questão da sobrevivência. Até recentemente, a reencarnação era considerada pela maior parte dos ocidentais como um conceito exótico, associado a certas religiões não cristãs, destacadamente o hinduísmo e o budismo. Ultimamente, contudo, muitas pessoas do Ocidente que sequer já ouviram falar da doutrina têm relatado experiências de reencarnação. Assim, por exemplo, a carta seguinte me foi enviada por uma jovem moradora do estado da Virgínia que não acreditava na reencarnação, mas passou a acreditar em consequência de uma experiência própria. Para ela, a reencarnação não é uma doutrina abstrata que a aceite como um ato de fé, mas uma realidade viva. Em certo dia de 1971, ela e uma amiga estavam viajando de carro para Baltimore, saindo de Paterson, em Nova Jersey, estado para onde acabaram de se mudar, vindo do Tennessee, o que não a conhecera antes, e de acordo com as suas próprias palavras. Quando estávamos nos aproximando da barreira do pedágio de Nova Jersey, experimentei uma sensação estranha, como se aquela paisagem me fosse muito conhecida. Virei-me para Joana e disse: "Como você sabe, nunca estive aqui antes, mas acho que há cerca de 1 milha, 1.600 metros na estrada, há uma casa que já morei." Quando conseguimos depois da barreira rumo ao norte, tudo me era familiar, as velhas casas, e comecei a descrever o que iríamos ver antes que víssemos. Passaram-se aproximadamente 3 milhas, 5 quilômetros, e eu disse à minha amiga que, depois de uma curva, íamos chegar a uma cidadezinha. Era muito perto da barreira. Eu lhe disse que as casas eram pintadas de branco, com 2 pavimentos e muito perto uma das outras. O que eu sentia que havia morado ali quando tinha 6 anos de idade e que costumava sentar com minha avó na varanda da frente. As recordações me dominaram e pude me lembrar de que me sentava no balanço, na varanda da frente, e de minha avó abotoando minhas botinas. Eu sozinha não conseguia. Quando chegamos à cidade, reconheci a casa imediatamente, mas o balanço não estava mais na varanda. Mas, quando morei ali com minha avó, afirmei a minha amiga, lembrava-me de haver sentado no balanço e lembrava-me também de minha avó caminhando 2 quarteirões pela rua comigo até um bar, que tinha um balcão de mármore muito alto e onde eu gostava de muito de ir para tomar limonada. Quando seguimos pela ruazinha, conduzi minha amiga até o bar. Ainda estava lá, ou melhor, o prédio ainda estava lá, igual ao que era, mas rodeado por uma tumba de tábuas, de modo que não pude olhar para dentro. O que poderia ter sido sensacional, ter sido um sensacional desfecho para o incidente, foi prejudicado pelo crescente nervosismo da amiga em face do que estava acontecendo. O caso, de qualquer maneira, teve um fim bem intrigante. Quando lá estávamos, fiquei sabendo que morrera quando tinha 6 ou 7 anos de idade e tentei fazer com que Joana me levasse ao cemitério onde eu estava enterrada. Ela, porém, ficou tão apavorada que não quis ir. Quando estávamos saindo da cidade, eu lhe disse: "Há uns 3 quarteirões daqui há uma pequena colina e é lá que fica o cemitério onde me enterraram."
Era verdade, lá estava o cemitério como o descrevi. Voltamos à barreira de pedágio e de lá a Patterson. E onde sei que certa vez, no começo deste século, eu vivi e morri ali. O que há de mais impressionante nesse relato é que é verídico, a experiência e a experiência provocou lembranças que não podiam já se encontrar na memória da jovem protagonista. Relatos parecidos, como o caso aqui citado, não são raros, embora nenhum parapsicólogo acadêmico tenha se dado ao trabalho de estudar as provas da reencarnação. As pesquisas acerca de recordações espontâneas da vida passada só vieram a público em 1799, quando o Dr. Frederick Lenz, psicólogo de San Diego, publicou o livro Lifetimes, na qual relata e analisa grande número de incidentes semelhantes. Coligiu mais de 100 casos. Chegou à conclusão de que as lembranças espontâneas da vida passada costumam ocorrer em sonhos durante a meditação, através de experiências déjà vu, e em visões em estado de vigília. Esses últimos casos são os mais característicos. A pessoa, em via de regra, tem a impressão de estar sendo transportado para o passado, para a sua vida interior. Lenz também constatou que alguns de tais casos eram verídicos. O seguinte é um caso típico constante de seus arquivos, que foi relatado por uma jovem senhora que tinha menos de 20 anos por ocasião do incidente. O fato aconteceu quando eu tinha apenas 17 anos. Estava em casa, tomando conta da minha irmãzinha. Meus pais tinham saído para comemorar seu aniversário de casamento. Achava-me na cozinha, fazendo o jantar, quando senti um barulho muito forte dentro da cabeça. O barulho foi se tornando cada vez mais forte e fiquei apavorado. O ruído não vinha de fora, mas de dentro de mim. Tudo começou a escurecer e pensei que ia morrer. O que me lembra em seguida é de estar em um rochedo junto ao mar. Olhava as ondas batendo nos rochedos abaixo de mim. Ouvi o seu rumor e senti o cheiro de maresia. Virei as costas e comecei a caminhar pelo campo que ficava atrás de mim. O sol estava alto e eu me sentia bem exposto e feliz. Estava voltando para junto do meu rebanho de ovelhas que deixaram no pasto. Enquanto caminhava, ia cantando uma canção predileta. Até que cheguei à crista do morro. Pensei em muitas cidades gregas que gostaria de visitar algum dia. Sentei-me no meio do rebanho. Recostei-me e continuei cantando. Então a visão terminou e me vi de novo na cozinha. Não podia fazer ideia do que acontecera comigo, mas imaginei se tratar de um devaneio muito vivo, de um sonho acordada. No entanto, vários anos depois, estando de férias da academia, fui à Europa, e um dos países onde estive foi a Grécia. Fiquei fascinado com algumas das cidadezinhas costeiras. Certo dia, passeando de carro com alguns amigos, seguimos por um trecho de caminho à beira-mar e me senti dominada por emoções conflitantes. Mas uma coisa era certa, eu queria descer do carro. Pedi aos meus companheiros para parar um pouco, descemos e fomos contemplar o mar à beira da estrada. Eu vi então exatamente o mesmo cenário que virem em minha visão na cozinha vários anos antes. Virei as costas, me afastei do carro e dos meus amigos. Caminhei com uma finalidade como se conhecesse o caminho. Subi a estrada através de um campo e comecei a galgar uma encosta. Cheguei ao alto e olhei em torno, reconheci o lugar onde estivera com o rebanho na visão. Era exatamente como me lembrava. Minha memória estava repleta de imagens e lugares e cenas, e vi que regressara a casa, embora fosse inexplicável. Senti que viver ali em outro tempo. Voltei para junto de meus amigos no carro e contei-lhe o que sentira. Eles, porém, pareceram não estar entendendo e acabei desistindo de explicar. O trabalho de Lenz, todavia, não se limitou a colecionar tais incidentes. Também os analisou minuciosamente. Em seu resultado de suas pesquisas, descobriu um modelo a qual se ajusta em todos os casos. Segundo ele, as pessoas que vão se lembrando de sua vida anterior passam por uma síndrome fenomenológica que culmina com o aparecimento da lembrança da vida passada. Em primeiro lugar, a pessoa costuma sentir o corpo mais leve, cores vivas começam a dançar diante dos seus olhos. Em seguida, ele experimenta uma sensação de euforia ou mesmo de êxtase, durante o qual há uma vibração no ambiente em que se encontra. Nesse ponto, afinal, surge a lembrança da outra vida. E a pessoa habitualmente se vê transportada através do tempo a uma cena de sua vida anterior. A cena dura apenas alguns momentos antes de se apagar. A pessoa se sente então de volta ao século XX, possivelmente com a impressão de que tivesse saído de um transe. O Dr. Lenz não afirma que essa progressiva fenomenologia acompanha todas as recordações da vida passada, mas elementos dessa síndrome costumam acompanhar a maior parte de tais incidentes. Terá Lenz isolado uma síndrome específica da reencarnação, semelhante ao isolamento feito por Moody da síndrome do encontro perto da morte? Pergunta. Se o efeito de Lenz constitui uma parte real da reencarnação, será fácil repetir a sua experiência. Assim pensando, resolvi efetuar essa muito necessária repetição. Comecei escrevendo a 2 revistas que publicam matérias sobre a paranormalidade.
pedindo aos leitores que me avisassem pormenores de suas experiências de reencarnação, se as tivessem. Das respostas, pude selecionar 20 casos satisfatórios de lembrança de uma outra vida. A maioria dos meus correspondentes tratou de casos de sonho, mas diversos outros tinham tido visões. Também foram mencionadas algumas informações sobre situações de déjà vu. Os resultados do meu estudo foram variados. Consegui coligir muitos casos que correspondiam precisamente ao tipo anunciado por Lenz, especialmente ao estranho caso de visões ambulantes. Pelo menos 5 casos estavam provados, isto é, tratavam-se de informação em sonho ou visão posteriormente confirmada. Uma das correspondentes sonhou que estava morrendo na mão de invasores vikings e mais tarde descobriu que os chefes nórdicos usavam um anel exatamente igual ao que ela vira nas mãos de seu marido, antes que também ele fosse morto. Um homem tivera extremas experiências de déjà vu quando estava lendo a biografia do general Custer e mais tarde verificou, graças à nova leitura, que se confirmaram muitos fatos que ele tinha vindo à mente por intuição. Não obtive, porém, nenhum caso que satisfizesse o efeito de Lenz. Talvez os meus exemplos fossem insuficientes para revelar tal padrão, ou talvez Lenz tenha agrupado seus casos de modo algo preconcebido para ajustá-los a um determinado padrão. O fato é que se torna necessária uma investigação mais sistemática para resolver o problema. A despeito das perguntas sem resposta em minhas pesquisas, fiquei suficientemente impressionado com a qualidade dos casos que recolhi para reavaliar os meus pontos de vista sobre a reencarnação. Infelizmente, o problema é que os relatos contêm muitas informações suscetíveis de verificação. São fenômenos breves e efêmeros. Um cético pode desprezá-los como alucinações ou ilusões. Sem dúvida, o trabalho do Dr. Lindsay e a minha própria tentativa de repetição só podem ser encarados dentro de um contexto mais amplo de pesquisas em andamento sobre a questão da reencarnação. Memória extracerebral. O maior acervo de provas a favor da doutrina da reencarnação foi coligida pelo Dr. Ian Stevenson, psiquiatra parapsicólogo da Universidade da Virgínia, como vem colhendo casos de memória extracerebral desde a década de 1960. Memória extracerebral é um neologismo que se refere aos casos em que uma pessoa, em via de regra, uma criança, parece lembrar de ter vivido uma outra vida. Tais pessoas não somente se lembram da vida anterior, como às vezes podem elas se referir com riqueza de detalhes e muita precisão, mesmo quando dizem ter vivido em cultura estranhas e durante muitos diferentes períodos da história. Até agora, Stevenson já publicou nada menos de 4 livros discutindo os casos que investigou pessoalmente. A grosso modo, os tipos de provas coletados por Stevenson se distribuem em 3 categorias gerais. Em primeiro lugar, os casos em que a criança meramente se lembra de uma vida passada e de detalhes de espécie da mesma. Em segundo lugar, estão os casos em que a criança aparentemente herdou traço ou característica física de sua prévia encarnação. É comum, por exemplo, a criança nascer com deformidades físicas ou manchas naturais na pele semelhantes às da pessoa original. Um caso típico de simples lembrança da vida passada é de Indika Gunerantini, um senegalês nascido em 1962. Steve iniciou sua investigação sobre o caso em 1968 e publicou o resultado na revista Associação de Pesquisas Psíquicas. Indika começou a falar aos 2 anos e 1 ano depois passou a descrever uma vida passada como um ricaço, residente em Matara, uma cidade situada na costa sul do Sri Lanka. Entre as suas recordações estava a de uma bela mansão que era dono, um carro Mercedes-Benz que também possuía e de 2 terras e seus elefantes de estimação. O pai de Indika, G.W. Gunerantini, resolveu verificar as alegações do filho. Descobriu que realmente vivera em Matara um homem rico que correspondia à descrição do menino. As investigações, contudo, não foram levadas adiante. Foi Stevenson quem se encarregou disso. Quando esteve na Índia e em Sri Lanka, o cientista teve então a oportunidade de examinar muitas declarações de Indika, que o seu pai havia cuidadosamente anotado. Os dados pareciam corresponder a um rico negociante de madeira, KJG. O Era Singer, dono de elefantes, que vivera em Matara e falecera em 1960. Entre dados pertinentes sobre a sua vida, diz que ele era rico, que sua casa ficava perto de uma estação ferroviária, que ele tinha um criado chamado Prem Dasa, era dono de vários elefantes e tiveram uma discussão séria com seu cunhado. Realizando investigações em Matara, Stevenson confirmou a maior parte das afirmações de Indika, mas ocorreu também alguns erros. O Ashiri era dono de um elefante, não de muitos, e não tivera nenhum carro de Mercedes-Benz. É interessante observar que Indika sabia até o número de registro do carro.
Stevenson descobriu que o número correspondia realmente a uma Mercedes, mais de propriedade de um homem que morava em uma cidade perto de Matara. No entanto, levando-se em consideração o fato de ser a memória humana muito falha e caprichosa, os poucos erros de recordação que indicam não são de modo a prejudicar a veracidade do caso em seu conjunto. A despeito das divergências, as recordações de Indica eram 90% corretas, quando aplicadas à vida e morte de KGJ, Weri Singer. A informação mais notável foi de se lembrar do nome de seu antigo criado, Prendaça, que fora chofer de Wera Singer. Prova ainda melhor do que o simples caso de lembrança são aquelas que a criança nasce com a marca ou deformidade relacionada com a vida anterior. Stevenson encontrou muitos casos desses. Talvez o mais interessante seja o estranho caso de Corliss Shocktin Jr., um índio do Alasca, nascido em 1948, que se lembrava de ter sido anteriormente um seu parente distante, Victor Vicente, que morreu em 1946. Durante a sua vida, Victor Vicente, que era um índio Tlingit puro sangue, aceitava a reencarnação como coisa indiscutível, uma vez que essa era a crença generalizada de sua tribo. Pouco antes de morrer, ele disse à sobrinha que, indo morrer em breve, se encarnaria voluntariamente no filho dela. Corliss Shocktin Jr. nasceu 18 meses depois da morte de Vicente. E se examinarmos o caso devidamente, temos de concluir que a predição de Vicente estava certa. Corliss Jr. nasceu com duas manchas na pele muito esquisitas, uma muito grande à direita do nariz, bem abaixo do olho, e a outra nas costas. Ambos estavam colocados nos lugares exatos em que Vicente foi desfigurado por cicatrizes cirúrgicas. Além disso, Corliss se lembrava de sua vida anterior como Vicente. Quando chegou aos 13 anos de idade, recebeu o nome tribal de Vicente. Perguntou mesmo aos pais se lembrava de sua promessa e lhe contou muitos pormenores de sua vida anterior, a maior parte dos quais ignorado por eles. Corliss contou aos pais, por exemplo, que em certa ocasião, quando era Vicente, estava navegando, o seu barco ficara sem combustível. Para chamar a atenção, vestiram o uniforme do Exército de Salvação e conseguiram deter um vapor que passava. Somente estudando pormenorizadamente a vida do parente, os Shocktin puderam confirmar aquele pequeno episódio. Nesse meio tempo, Corliss começou a adquirir várias características da personalidade e traços físicos aparentemente herdados de Vicente. Mostrou o mesmo gosto do tio-avô em mexer com motores e o modo de caminhar do velho. A prova mais forte, porém, da reencarnação se encontra nos casos em que a criança nasce com a habilidade aparentemente trazida de uma vida anterior. Uma dessas habilidades é o idioma. O idioma só pode ser aprendido pelo contato, pela prática, pela repetição e pela percepção cognitiva. Aprender um idioma se parece com aprendendo a andar de bicicleta ou nadar. Não é fácil, dependendo de tentativas e de erros. Não é coisa que se possa fazer instantaneamente. No entanto, alguns casos de criancinhas que, lembrando de sua vida anterior, também falam línguas estrangeiras com as quais jamais estiveram em contato. Vejamos um de tais casos, anunciado recentemente no Brasil, onde foi descoberto por Hernán de Andrade, um dos destacados para psicólogos sul-americanos. Viviane Silvino nasceu em São Paulo em 1963. Embora brasileira de nascença, a menina causou assombro ao país, aos pais e os avós, quando começou a misturar palavras italianas em suas conversas, mesmo antes de chegar aos 2 anos. Chamava a irmã de Mia Sorella e a boneca de Bambola. Ambas essas expressões estavam corretamente aplicadas. Certa vez, quando a mãe de Viviane aplicava a sua lavadeira, que não conhecia ninguém que falasse italiano, a menina exclamou: "Eu parlo", isto é, eu falo. A menina começou mesmo a usar obscuras palavras e expressões italianas nas conversas cotidianas. Assim escreve o jornalista inglês Guillaume Playfair, que estudou o caso nos próprios arquivos de Andrade, em seu livro The Hypno Power. Certa vez, Viviane calçou os sapatos de sua mãe e começou a caminhar pela casa. Quando a avó lhe disse para parar com o barulho, ela retrucou: "Não me amole, estou fazendo uma pestadura". A palavra não significava em português, mas em italiano, que quer dizer pé duro ou pisar com força, que era realmente o que ela estava fazendo. Outra vez, vendo a irmãzinha em seu carrinho de bebê, Silvia observou que ela era losca, isto é, vesga.
Foi somente depois de haver introduzido palavras italianas em seu vocabulário que Viviane realmente começou a se lembrar de sua vida anterior. Até então, a única indicação de que a menina estava sendo atormentada pelas lembranças de uma outra vida era um inexplicável medo de aviões que mostrava. Finalmente, porém, a menina se lembrou de uma vida em Roma e então ofereceu os nomes específicos de várias pessoas, suas amigas naquele tempo. Contou incidentes de sua vida e relembrou dramaticamente bombardeios aéreos da cidade. Isso mostrava que tivera a sua vida anterior durante a Segunda Guerra Mundial, o que explicava o seu pavor por aviões. Infelizmente, não tiveram êxito até agora as tentativas para identificar a vida passada de Viviane na Itália. Isso não é de se admirar, devido ao fato de terem sido destruídos muitos registros públicos durante a horrível guerra que flagelou a Europa na década de 40. Mas a curiosa capacidade da menina de falar italiano não pode ser desprezada facilmente pelos céticos. Muitas pessoas estão convencidas de que esses casos do tipo de reencarnação, como chama Stevenson, constituem uma prova inequívoca em apoio à doutrina do renascimento. E se todos os casos da memória extracerebral fossem claros e nítidos, como os 3 aqui citados, talvez essa conclusão se justificasse, mas não são. Pesquisas subsequentes levadas a cabo pelo Dr. Stevenson indicam que a questão é muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Muitos casos de memória extracerebral são complicados por tantas irregularidades e paradoxos que a simples reencarnação não é suficiente para explicá-los. Casos que não podem ser explicados como simples reencarnação. Um caso desse tipo é o do Sage Bormansi, amplamente investigado por Stevenson. Bormansi era druso, acreditava na reencarnação e morreu no Líbano em 1943, vítima de um desastre rodoviário. 6 meses depois, sua irmã deu à luz a um menino que, quando aprendeu a falar as primeiras palavras que disse, foram os nomes dos filhos de Bormansi. O menino também descreveu o desastre de caminhão que pusera fim à sua vida anterior e mostrou um pavor por caminhões que se prolongou por muitos anos. Era um esplêndido exemplo de recordação de uma outra vida, mas surgiu uma contradição. Em 1958, em uma cidade a uma distância de apenas 25 milhas, nasceu um menino chamado Imad Alawar. Também ele, a partir dos 2 anos de idade, começou a se lembrar de uma vida anterior, aparentemente a de Said Bormansi. Lembrava-se do acidente de caminhão, lembrava-se de 4 filhos que tivera, etc. E mostrava também pavor por caminhões. Além disso, falava de uma ex-amante chamada Jumili, que, como Stevens averiguou mais tarde, não fora amante de Bormansi, mas de um primo seu. Temos, portanto, o caso em que 2 crianças se lembram da mesma vida anterior. Não se trata, sem dúvida, de um simples caso de reencarnação. E temos ainda o intrigante caso de Jasbi Lajat, um menino indiano de 3 anos e meio que, depois de quase morrer de varíola em 1954, espontaneamente começou a falar acerca de uma vida anterior como Sobahan, que morava em uma aldeia vizinha. Ele contou que o nome de seu pai era Shankar e que morrera por ter comido doces envenenados em uma festa de casamento, o que fizera cair de uma carroça, e muitos outros incidentes verdadeiros da vida de Han, levado de sua casa na província indiana de Uttar Pradesh. Reconheceu corretamente vários de seus antigos parentes e conversou com eles minuciosamente acerca de sua outra vida. Todos esses detalhes foram verificados e confirmados por Jan Stevenson durante uma viagem que fez à Índia em 1961. Estaríamos assim de novo diante de um belo exemplo de reencarnação, se não fosse o decepcionante fato de Son Han não ter morrido antes de Jasbi nascer. O desastre que matou Han ocorreu quando Jasbi já andava pelos 3 anos e tanto. Como explicar esse estranho caso? Pergunta. Trata-se de um exemplo de legítima reencarnação? Pergunta. Possessão de espírito? Pergunta. Transmigração de alma? Pergunta. Terá Jasbi morrido mesmo de varíola e seu corpo reanimado pela alma de Shoba Han? Pergunta. De qualquer maneira, tais ocorrências nos alertam para o fato de que os casos de memória extracerebral, de modo algum, constituem uma prova indiscutível da reencarnação. Os dados colhidos nesses casos não são suficientemente claros e está repleto de paradoxos que não podem ser ignorados. Há ainda uma outra questão que poucos pesquisadores da reencarnação se deram ao trabalho de estudar e que, no entanto, tem importância capital para qualquer interpretação que se possa querer aplicar aos casos da memória extracerebral. As crianças falam acerca de vidas anteriores com mais frequência
nos países em que aceita a doutrina da reencarnação. Esse fenômeno pode ser semelhante à maneira como as crianças de nossa própria cultura muitas vezes criam companheiros de brinquedo imaginários. Na maior parte dos casos, tais lembranças são histórias forjadas que não resistem à investigação. Assim, o fenômeno da lembrança de outra vida pode ser intrinsecamente psicológico. Qualquer hipótese concernente aos casos da reencarnação deve ser capaz de explicar por que algumas manifestações desse fenômeno são comprobatórias e outras não. Os pesquisadores, como Stevenson, concentraram a sua atenção apenas nas primeiras. Assim, apresenta ao público um quadro unilateral de um enigma multifacetado. O professor C.T.K. Chari, parapsicólogo que pertence ao corpo docente da Academia Cristã de Madrashta, na Índia, é de opinião que todos os casos de recordação de uma outra vida são fundamentalmente psicológicos, fruto da exposição da criança à doutrina da reencarnação, e muito admissível. Porém, acredita que em raras ocasiões uma criança dotada de percepção extracerebral pode, claro, evidente e inconscientemente fornecer informações verdadeiras acerca de um indivíduo recentemente falecido, enquanto se cria em sua mente uma fantasia de renascimento. Essa teoria geral é engenhosa e pode, na verdade, explicar por que alguns casos de memória extracerebral são comprobatórios e outros não. Podem também explicar esquisitices, como as do caso de Jasbir e Said Borramansi. Infelizmente, a teoria do professor Chari não explica os casos em que as crianças nascem com manchas ou outros sinais na pele herdados de sua encarnação anterior. Nem como uma criança pode falar um idioma que nunca lhe foi ensinado. Tais fatos escapam aos limites da percepção extrasensorial, tal como a conhecemos. Como se vê, encontra-se em um impasse presentemente o problema de se saber se os casos de lembrança de outra vida podem ou não servir de prova de reencarnação. Os pesquisadores que acreditam na reencarnação não podem explicar as anomalias de seus dados. Os céticos não podem explicar os aspectos mais comprobatórios do mistério do renascimento. O que necessitamos, portanto, talvez não seja mais pesquisa sobre os casos do tipo de reencarnação, mas outro método de encarar a questão da reencarnação. Talvez um modo de explorar deliberado e sistematicamente a vida anterior de alguém, presumindo-se, é claro, que esse alguém tenha tido tal vida. Estará no hipnotismo esse método? Pergunta. Prova pela regressão hipnótica. Não é uma ideia nova. A de usar a hipnose para fazer com que uma pessoa regresse a uma vida anterior. De fato, é quase impossível de dizer quando surgiu esse processo. Sabemos que vários pesquisadores psíquicos franceses utilizavam essa técnica no princípio desse século. Não obtiveram, porém, resultados muito conclusivos. Talvez o primeiro caso moderno de lembrança da vida passada espontânea obtida por meio da hipnose tenha sido registrado por William McDougall, psicólogo da Universidade de Harvard, nos primeiros anos desse século. McDougall não tinha o menor interesse pela reencarnação, mas era especialista em hipnose. E um incidente em questão ocorreu quando ele estava realizando pesquisas sobre o estado hipnótico na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Durante uma experiência com um jovem particularmente hipnotizado, o mesmo anunciou que era um carpinteiro egípcio e contou que lhe havia atribuído um encargo de esculpir figuras em uma tábua destinada a um túmulo faraônico. Descreveu uma certa minúcia as imagens que estava criando e que abrangiam uma águia, uma mão com uma insígnia em forma de zigue-zague, um deus com uma coroa branca e uma figura representando os mundos superior e inferior. Nada disso impressionou muito MacDonald Dougal, até 9 meses depois, quando o arqueólogo inglês Sir Flinders Petrie, que trabalhava com a Sociedade de Exploração Egípcia, anunciou que acabara de escavar o cenotáfio de um obscuro rei da primeira dinastia. Todos os símbolos descritos pelo paciente de MacDonald foram encontrados no cenotáfio. Comparando as datas, MacDougall verificou que a sessão de hipnotismo fora realizada mais ou menos na mesma ocasião em que Petrie fazia as suas primeiras descobertas. Outro eminente psicólogo inglês, Sir Cyril Burt, já falecido, assistiu à experiência de MacDonald e escreveu mais tarde que o estudante hipnotizado afirmava não conhecer sobre o Egito Antigo além do que havia na Bíblia. Como era cego, as suas leituras eram muito restritas e ele não sabia, portanto, a respeito do Egito Antigo. MacDougall jamais pôde explicar o mistério daquele caso. Sua única conclusão foi a de que ou o jovem havia inconscientemente forjado a história com fragmentos de informações esparsas sobre os símbolos egípcios que recebera durante anos, mas que esquecera conscientemente, ou havia recebido uma mensagem telepática de Petrie.
Em poucas palavras, este é todo o problema quando se tenta determinar a autenticidade das recordações de uma vida anterior, provocadas hipnoticamente. Parece haver pouca dúvida que, quando hipnotizadas, algumas pessoas podem apresentar relatos minuciosos e convincentes acerca da vida anterior, que supostamente tiveram em épocas e lugares distantes, mas serão mesmo verdadeiras lembranças de vida passada? Pergunta. Ou não passam de pequenas fantasias que a mente inconsciente pode produzir, juntando informações anteriormente obtidas, perdidas para a memória consciente, mas armazenadas no recesso da mente? Pergunta. Esse fenômeno se chama tecnicamente criptomnésia, que significa memória oculta. Os parapsicólogos também chegaram à conclusão de que as pessoas hipnotizadas se tornam muitas vezes excelentes portadores de percepção extrasensorial. Assim sendo, é também possível que uma pessoa hipnotizada inconscientemente se utilize da telepatia e da clarividência para apresentar informações verdadeiras, quando arquiteta uma fantasia sobre uma vida anterior. Essas questões foram aventadas pela primeira vez em 1956, quando muitos parapsicólogos começaram a discutir abertamente se o hipnotismo pode ser legitimamente empregado em uma pesquisa sobre a reencarnação. Foi naquele ano que Money Bernstein, homem de negócios e hipnotizador amadorista, causou sensação com o seu livro The Search of Bridie Murphy, que contava com uma pacata dona de casa do estado do Colorado, Virginia Tite, chamada Ruth Simmons, no livro. Em uma série de sessões de regressão, durante aquelas sessões, ele lembrava o nome de diversos parentes e de lugares históricos, que até mesmo falaram com sotaque irlandês. Logo que o caso chegou ao conhecimento da imprensa, surgiu tentativas para que se descobrisse alguma coisa sobre a vida de Bridie na Irlanda. Os resultados desses esforços foram publicados na revista Life e American. Uma série de reportagens sobre a procura de Bridie Murphy ficou a cargo da cadeia de jornais Hearst. O resultado foi que, ao passo que alguns lugares e algumas pessoas mencionadas pela senhorita Tigger durante os seus transes foram encontrados, outros elementos de sua versão pareciam não passar de dramatizações de experiências infantis, tiradas de sua própria vida ou lembranças enterradas em sua mente. Até mesmo o nome que Bridie mencionava como sendo de seu marido Sean Bree McCarthy era quase um anagrama do nome Maury Bernstein. O mistério Bridie Murphy continua, mas o caso serviu para advertir os investigadores em potencial sobre as enormes dificuldades de que se revestem as tentativas de explicar as recordações de uma outra vida por meio do hipnotismo. Isso se explica porque muito pouca coisa a respeito das pesquisas sobre a reencarnação com a ajuda da hipnose foi publicada de 1956 até hoje. Até mesmo o Dr. Ian Stevenson, provavelmente a maior autoridade na questão da reencarnação, desaconselha o uso da hipnose como instrumento de pesquisa em tal campo. A situação, porém, começou a mudar nos últimos anos. Mais uma vez, pelo menos alguns poucos pesquisadores estão recorrendo à hipnose como método para investigação sobre a reencarnação. E algumas dessas novas investigações chegaram a algumas revelações desagradáveis, pelo menos para os céticos. Um desses pesquisadores foi o falecido Arnold Bluxham, hipnotizador inglês que sempre se interessou pela reencarnação. Bluxham começou as suas pesquisas sobre a reencarnação em 1940, mais ou menos, e continuou a pesquisar até a sua morte. A BBC acabou se interessando pelo seu trabalho e filmou um documentário sobre o assunto. Em resultado, o produtor da BBC, Jeffrey Iverson, teve o cuidado de verificar as lembranças de vários dos pacientes de Bloxham. A estrela de Bloxham era uma jovem senhora chamada Jane Evans, que durante o curso de várias sessões conseguiu se lembrar de nada menos de 7 vidas diferentes, entre elas uma vida em Nova York, no século III, outra como judia no século VII, também em Nova York, e no século IV, na França, outra ainda como dama de companhia de Catarina de Aragão, uma sexta vez como criada no tempo da Rainha Ana e finalmente como freira em um convento no estado de Maryland, Estados Unidos. A senhora Evans não foi inicialmente hipnotizada por Bloxham como participante das pesquisas sobre a reencarnação, mas para se tratar de um reumatismo por meio do hipnotismo. Era uma paciente e não uma colaboradora.
Broxham, porém, logo observou que ela lhe poderia ser muito útil em suas pesquisas, e assim começou a investigação que durou alguns meses. A mais sensacional lembrança das vidas anteriores de Dane foi como judia. Durante as sessões, ela descreveu a situação política naquele tempo, que acabou provocando o massacre da população judia de Nova York em 1190 em sua família, e a maneira com que ela e os parentes usavam os distintos que os identificavam como judeus. Historicamente, todas as informações eram corretas ou coerentes com o que os historiadores conhecem a respeito daqueles tempos sombrios da história da Inglaterra. Assim, por exemplo, em 1215, as autoridades eclesiásticas de Roma anunciaram que todos os judeus teriam de usar uns países católicos insígnia que os identificasse. Embora tal prática já estivesse muito difundida antes do começo do século, Jane também se lembrava com impressionante minuciosidade de vários hábitos dos judeus e dos motins antijudaicos da Inglaterra, incluindo informações bastante obscuras sobre as tradições do tempo a respeito da agiotagem dos judeus. Ela chegou a mencionar especificamente a estreita relação em tal atividade das comunidades judaicas nas regiões de York e Lincoln, e que também está de acordo com os fatos históricos. Não se pode pensar que as informações que a senhorita Evans costumava revelar quando hipnotizada fossem conhecidas pelos leigos. Em sua maior parte, tais informações tiveram de ser verificadas, constando-se o professor Barry Dobson, autoridade em História dos Judeus na Universidade de York. O ponto culminante no caso de Jane foi sua impressionante e minuciosa descrição do grande massacre dos judeus em 1190, quando o antissemitismo da população de York tornou-se tão sério que acabou provocando uma carnificina. Bando de desordeiros invadiram as casas dos judeus, assassinando os moradores e roubando seus bens. Afinal, a maior parte da população judaica de York foi eliminada. Jane chegou a descrever como os judeus acabaram matando os próprios filhos, para não permitir que caíssem vítimas dos habitantes de York. Jane terminou a sua história contando como se refugiara com os filhos em uma igreja de York, escondendo-se em uma cripta onde foram encontrados e assassinados. O professor Dobson, que pôde ouvir as gravações dos relatos de Jane, declarou mais tarde a Jeffrey Iverson que a sua noção dos fatos históricos era impressionantemente correta e que muitas de suas informações eram conhecidas por poucos historiadores profissionais. Ele também conseguiu identificar a igreja onde Jane se escondera com sua família, graças a detalhes do relato, como sendo a igreja de Santa Maria em Castlegate, que ainda existe até hoje. O massacre dos judeus em York no ano de 1190 foi um espetáculo impressionante, alegadamente relembrado por Jane Evans, paciente de Arnold Bluxhall, como tendo ocorrido em uma de sua vida anterior. Biblioteca Mary Evans. Há, porém, uma senão na narrativa de Jane. A igreja de Santa Maria não tem uma cripta ou porão, ou pelo menos era o que se pensava quando se realizou a experiência de Bluxhall. De fato, a maior parte das igrejas inglesas eram construídas sem cripta. No entanto, uma reviravolta ocorreu no caso de Jane Evans, 6 meses depois de haver o professor Dobson analisado as gravações de Bluxhall. Quando operários trabalhando na restauração da igreja de Santa Maria descobriram que o templo tinha uma cripta, e que essa cripta foram, segundo parecia, construída antes de 1190. Também é interessante, como observou o professor Dobson, o fato de Jane Evans se lembrar de pormenores obscuros do massacre de 1190 e, ao mesmo tempo, omitir qualquer menção aos mais conhecidos e, portanto, mais acessíveis aos seus superficiais conhecimentos históricos acerca daquela mancha negra na história da Grã-Bretanha. Infelizmente, nem todos os casos de recordação de uma vida passada por meio da hipnose resistem a um exame pormenorizado. O próprio caso de Jane Evans não é 100% aceitável. Bloxham conseguiu que ela revivesse a lembrança de uma outra vida em Roma antiga, mas todas as informações que ela deu foram encontradas em um romance que lera pouco tempo antes. E Melville Harris
Melvin Harris, em seu livro The Unexplained, argumenta de maneira convincente que todas as suas lembranças podem ser atribuídas à criptomnésia. Conclusão aceita por Dobson e Iveson. Há, porém, outro tipo de prova para a doutrina da reencarnação ultimamente alcançado pela hipnose, que é possivelmente a mais importante: a xenoglacia e os casos de reencarnação. Um modo muito diferente de pesquisar a reencarnação por meio da hipnose consiste em verificar se a pessoa é capaz de falar um idioma que desconhece. Trata-se de um fenômeno revelado em raras ocasiões por algumas poucas pessoas que se lembram espontaneamente de uma outra vida, denominado tecnicamente xenoglacia. Raramente se mostra durante a regressão hipnótica, mas recentemente vieram à luz dois casos que merecem exame cuidadoso. O primeiro, amplamente noticiado, foi o caso de Dolores J., uma dona de casa da Virgínia, cuja história foi publicada em quase todos os jornais dos Estados Unidos. Foi detidamente examinado pelo Dr. Ian Stevens, que ficou bastante impressionado até o ponto de publicar um relatório sobre o caso na revista da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, em 1976. O reverendo Carroll J., pastor metodista e marido de Dolores, mais tarde escreveu um livro inteiro sobre o caso Gretchen Am, que apresenta mais detalhes acerca da investigação. O estranho caso de Dolores J. começou em 1970, quando o reverendo J., experiente hipnotizador, estava tratando de uma dor nas costas de sua esposa. Certo dia, depois de ter adormecido ela, de súbito murmurou: Gretchen Bin, que em alemão quer dizer Gretchen, sou eu. Jay resolveu então submeter a esposa à hipnose, e sempre que hipnotizava, ela se tornava invariavelmente Gretchen Gutbeil. Afinal, Gretchen falou a respeito de sua vida no século XIX na Alemanha, só falava em alemão e explicava que fora assassinada em uma floresta quando contava apenas 16 anos de idade. As suas comunicações eram, em via de regra, feitas por meio de frases curtas, gramaticalmente corretas. Ian Stevenson soube do caso em 1971 e começou as suas próprias investigações em setembro daquele ano. Stevenson, que estudou alemão sozinho e fala o idioma fluentemente, conversou pessoalmente com Gretchen e em várias ocasiões obteve respostas corretas de várias perguntas que ele fez. Também coligou depoimentos de vários visitantes cujo idioma natal era o alemão e que havia interrogado Gretchen naquele idioma durante as sessões de hipnotismo. A senhorita J. também foi submetida a um detector de mentira enquanto negava ter estudado alemão e passou na prova sem dificuldade. Apesar de todos esses fatores, é extremamente difícil analisar o caso. Stevenson, por outro lado, ficou grandemente impressionado em seu relatório de 1976. Por exemplo, ele salienta que a senhorita J. introduzira 237 palavras alemãs no decorrer das sessões de hipnotismo. Em outras palavras, ela usava 237 vocábulos que não tinham sido anteriormente usados em sua presença por qualquer um dos observadores alemães que entrevistaram enquanto ela se achava hipnotizada. Stevenson também ficou impressionado pela vontade do casal J., permitindo que o caso fosse amplamente investigado. No entanto, a psiquiatra da Virgínia não estava convencida de que se tratasse realmente de reencarnação. Em seu trabalho publicado na revista Associação Americana de Pesquisa Psíquica, ela argumenta que a possessão espírita pode também ser uma explicação para o caso de Gretchen Gutlieb, embora não explique porque a hipnose teve de ser usada para provocá-la. A minha opinião sobre o caso não é tão positiva quanto a de Stevenson. Depois de ter estudado atentamente os relatos publicados sobre o caso de Gretchen Gutlieb, o meu veredito é antes negativo. Parece-me que se trata de uma criptomnésia ou de fraude. Pode parecer cruel fazer a acusação de fraude, em particular por terem os Gs se mostrado sempre dispostos a colaborar com os investigadores científicos. Essa hipótese, no entanto, apesar de rejeitada por Stevenson, não pode ser posta de lado sem mais nem menos. O próprio reverendo J. admite candidamente em seu livro que em certa ocasião ficou sabendo que sua mulher havia repeticiamente comprado um dicionário alemão e deliberadamente simulou uma sessão de regressão. Além disso, muitos outros aspectos no caso de Gretchen que o tornam suspeito. Entre eles podemos citar todos os fatos históricos lembrados por Gretchen
ou eram falsos ou não puderam ser comprovados. O próprio Stiglitz menciona esse fato embaraçoso em seu relatório. 2. Gretchen não fala o alemão com fluência. Era gramaticalmente errado e às vezes mal pronunciado. 3. Às vezes Gretchen respondia a perguntas que lhe eram feitas em alemão de maneira incoerente, mostrando que na verdade não entenderam o que foram perguntado. 4. Com muita frequência e desajeitadamente também, Gretchen evita usar verbos em suas frases. Quando os usa, invariavelmente fala usando o tempo presente e tem cuidado de evitar o pretérito e o futuro, mas quando o sentido da frase os exigiam. Esse quarto ponto me parece o mais suspeito de todos, uma vez que a conjugação dos verbos constitui a maior dificuldade para se dominar um idioma estrangeiro. Uma pessoa que simule um caso de xenoglacia, consciente ou inconscientemente, provavelmente terá dificuldade de usar os tempos dos verbos corretamente e evitará usá-los ou recorrerá às suas formas mais simples. É isso exatamente o que Gretchen fez, de maneira sistemática. E se combinarmos o alemão mal falado de Gretchen com os seus parcos conhecimentos dos fatos históricos, temos de concluir que os seus parcos conhecimentos de tais fatos históricos, temos de concluir que o resultado de tudo isso dificilmente resultaria em um caso de reencarnação. Um caso mais interessante foi recentemente revelado pelo Dr. Joey Whitton, psiquiatra de Toronto, Canadá. Whitton vinha estudando a questão da regressão de uma vida anterior desde 1973 como um fenômeno meramente psicológico. Certamente não esperava se ver diante de um caso de xenoglacia, mas isso ocorreu em 1976, quando começou a hipnotizar um psicólogo de 30 anos, cuja identidade ainda não foi revelada. O paciente de Whitton se lembra de duas vidas, assim como de fragmentos de idiomas que falam em tais encarnações. A primeira vida de que se lembra era como um viking que viveram lá pelo ano 1000 da nossa era, ao contrário do que acontece com a maior parte das pessoas hipnotizadas em tais circunstâncias. Contudo, o psicólogo não assume uma outra personalidade, literalmente durante a sua encarnação como viking. Ao contrário, vê imagem de sua vida passada e ouve seu alter ego lhe falando e dando as respostas às perguntas feitas pelo hipnotizador. No decorrer das várias sessões, o psicólogo disse várias palavras em norsk, um idioma antigo precursor do islandês moderno. É interessante observar que, quando foram traduzidas aquelas palavras, se verificou que a maior parte delas se referia ao mar e à vida marítima. São naturalmente as palavras que seriam de se esperar de um viking reencarnado. Também foram usadas algumas poucas palavras que pareciam ter raízes sérvias ou russas. Até agora, no entanto, o psicólogo não apresentou uma personalidade secundária completa, como nos casos de Brit Murphy, da Sra. Tiggs ou de Gretchen, da Sarah J. O psicólogo de Whitton também se lembrou de uma vida que viveu como um homem na Mesopotâmia, cerca de 625 da nossa era. Durante essa fase da sua regressão, conseguiu escrever alguns poucos trechos dos idiomas que falava, em que escrevia durante a sua existência. Esses escritos foram recentemente identificados por Idrea Porrad, especialista em idiomas do Oriente Próximo da Biblioteca do Congresso de Washington, como o Pahlavi Sassanida, uma língua muito antiga que era falada na Mesopotâmia durante o século e que não tem parentesco com o iraniano moderno. O Dr. Eaton ainda não publicou um relatório pormenorizado de suas experiências com o psicólogo anônimo, assim como nada esclareceu sobre os relatos sobre as vidas anteriores e sobre os dados históricos com eles relacionados. No entanto, do ponto de vista da comprovação, o caso de Whitton representa um exemplo particularmente convincente da hipótese da reencarnação. O fato do indivíduo hipnotizado falar e escrever duas línguas obscuras e mortas torna o caso bem mais impressionante do que outros exemplos de xenoglacia. Em conclusão, pode o hipnotismo ser usado para estudar o problema da reencarnação? Pergunta. E se pode, até que ponto a técnica é eficiente? Pergunta. As provas, como acontece com os casos de memória extracerebral, são contraditórias.
Há certos indícios de que a hipnose pode contribuir para a lembrança de uma vida passada, mas esses indícios estão sujeitos a muitas interpretações diferentes. É difícil, particularmente, julgar o papel que a criptomnésia e a percepção extrasensorial representam em tais recordações. E a maioria dos hipnotizadores que estudaram a questão não obteve resultados muito bons. O Dr. Wheaton trabalhou durante vários anos e com desenho de pessoas excepcionalmente hipnotizáveis antes de encontrar um caso mais satisfatório. Há indícios, contudo, de que o estado de espírito provocado pela hipnose pode ser a chave da reencarnação, mais do que a própria técnica, a hipnose produz uma alteração do estado de consciência. Há indícios de que os pacientes voluntários levados a essa alteração do estado de consciência estão particularmente propensos a se lembrar de uma vida anterior. Tal estado mental pode ser induzido com a utilização do que é chamado de imaginação dirigida. Essa técnica tem sido usada recentemente com sucesso, segundo se anuncia pela doutora Ellen Wambach, psicóloga da Califórnia, que aplicou a um grupo de várias pessoas e que relatou as suas pesquisas no livro Reliving Past Lives, Revivendo Vidas Passadas. A doutora Wambach, em primeiro lugar, provoca um relaxamento físico e mental dos pacientes e depois os dirige por meio da sugestão, através de sua vida presente, por uma viagem que acaba chegando às suas vidas passadas. Somente o tempo dirá se as pessoas assim dirigidas estão realmente se lembrando de uma vida passada ou apenas fantasiando. Um modo mais heterodoxo de abordar o problema da reencarnação foi acidentalmente descoberto pelo Dr. Stanislav Grof, psiquiatra tcheco radicado nos Estados Unidos, com um subproduto de suas pesquisas sobre o LSD. Em seu livro Aspectos do Inconsciente Humano, ele relata que alguns de seus pacientes se lembram espontaneamente de vidas anteriores, como parte de suas experiências com o LSD, e às vezes apresentam informações muito pormenorizadas sobre aquelas vidas. Seja o que for que haja de verdade ou de ficção acerca da doutrina da reencarnação, certamente não faltam pesquisadores e técnicas a explorando. É de se esperar que, em tempo oportuno, nos apresentem conclusões menos ambíguas contra a favor da sobrevivência depois da morte. A vida depois da morte, Scott Rogo.